Oi gente, aqui é a Bruna, eu quero falar pra vocês 8 autores que me impressionaram esse ano. Já tô entrando na vibe de final do ano, já tô fazendo as listas aqui porque esse ano eu conheci muitos novos autores. Até autores que eu dei uma chance e ficou mais ou menos assim, depois me impressionaram mais ainda. Vamos começar a lista com o Jeff Garvin, que é um autor estreante. Ele é o autor de Todos Nenhum, Simplesmente Humano. Foi o primeiro livro que eu li com uma personagem de gênero fluido, que é a Riley. E a experiência de ler um personagem de gênero fluido foi impressionante, eu não fazia ideia do que esperar e foi ótimo. Graças à plataforma 21, eu e outros booktubers pudemos conversar um pouquinho com o Jeff Garvin quando o livro ia ser lançado. Uma das coisas que mais me impressionou foram os motivos e a intenção dele com o livro. Ele comentou pra gente de onde que veio a ideia de escrever o livro e tudo, e ele falou que a ideia dele com o livro não é puxar a conversa pra ele, é simplesmente usar o espaço que ele tem, o privilégio que ele tem de conseguir ter esse livro publicado, pra chamar a atenção pra comunidade LGBTQI+. Ele comentou que o que ele puder criar de awareness, de conscientização e de conhecimento pra outras pessoas que nunca tenham lido a história de algum personagem de gênero fluido ou qualquer sigla da comunidade LGBTQI+, ótimo, mas que isso não é uma conversa dele. Ele quer que outras pessoas que são gênero fluido, que são trans, que têm outras identidades de gênero e orientação sexual ganhem espaço pra isso. E se o livro dele ajudar que essas pessoas consigam ter mais espaço no mercado editorial pra contar suas histórias, então a missão tá cumprida. Eu achei que uma posição ótima e maravilhosa dele, e eu gostei muito da história, gostei muito da Riley. Eu fiz uma resenha desse livro aqui, tá no card aqui em cima se vocês quiserem conhecer. Segundo nome da lista pra mim é a Sarah Rush, que é a autora da trilogia Neve e Cinzas. Foi uma história que eu peguei completamente aleatória, completamente perdida na vida, e eu adorei o mundo que ela criou, adorei as magias e coisas que ela criou. E eu acho que o que mais me impressionou, assim, foi uma coisa meio circunstancial. Eu acho que 95% das coisas que eu leio, já tinha esperando que esse livro saísse, eu já conheci alguém que leu, indicação de algum amigo, alguma editora que comentou, alguma notícia. Todo livro que eu leio eu meio que sei que eu vou ler em algum momento. E esse aqui foi completamente aleatório. Eu não tinha ouvido ninguém falar sobre ele, eu nem olhei direito no Goodreads as resenhas, eu só olhei a sinopse e falei, quero. E aí fui ler, e foi isso, sabe? Foi uma sensação legal, tipo, descobrindo realmente um novo livro pra mim, que eu nunca tinha ouvido falar, me apaixonando loucamente pela história. E falar que a autora também é super fã de Avatar, então fez eu gostar um pouquinho mais dela. Próxima da lista, ninguém mais, ninguém menos, que é a rainha da minha vida. Quem é que adivinha? Vocês têm 2 segundos. 1, 2, Nnedi Okorafor, rainha da minha vida, da minha existência. Eu acho que foi um dos nomes que eu mais fiquei feliz de conhecer esse ano. Eu li Binti, a primeira novela da trilogia de Binti. Já foi lançado o primeiro e o segundo livro, o terceiro vai ser lançado ano que vem. Aqui no Brasil ainda não foram lançados, mas se eu não me engano, a Record tem os direitos de publicação aqui. Eu espero que eles estejam esperando só lançar o terceiro pra lançar tudo junto, porque vocês precisam ler essa história se vocês não leram ainda em inglês. A Nnedi Okorafor escreve fantasia e ela escreve uns hard sci-fizão com cultura africana, afrofuturismo. Gente, o que ela faz é maravilhoso. E eu só quero ficar imersa nos mundos que ela cria constantemente. Depois comecei a seguir ela nas redes sociais e comecei a consumir os outros conteúdos dela, textos e contas e etc. Eu só fui ficando mais maravilhada e eu fiquei, gente, como é que eu não conhecia isso antes? Que burra, dá zero pra mim. E ela me impressionou só sendo ela mesma. Mordi meu lábio, tá inchado aqui, tá doendo. Próximo nome da lista é Amanda Palmer. Ela escreveu A Arte de Pedir, que é meio que... é memórias com outras coisas. É um memórias autoajuda, talvez. E esse livro foi exatamente o que eu precisava ler quando eu precisava ler. Eu ouvi o audiobook, que é narrado pela própria autora. É uma experiência muito legal o audiobook, porque ela conta das histórias, ela tem toda a coisa emocional. No audiobook também tem trechos das músicas que ela faz. Ela é uma cantora, ela é artista, ela é um monte de coisa. E na época que eu li, era tão o que eu precisava, que pra mim parecia que a autora tava, tipo, fazendo um voice-over da minha vida, assim, contando coisas como se eu estivesse vivenciando cada coisa daquela. E eu acho que todo mundo que comenta comigo que já leu esse livro, ou que eu vi que já fez resenha, etc., comenta algo parecido, de que a experiência de leitura é sempre muito pessoal, é sempre muito chegada, assim, muito no coração. Mesmo se você não souber quem ela é, você não tiver interesse na vida dela, tem muita coisa boa e útil a se tirar do livro, sabe? Porque ele é muito honesto e despretensioso e muito pessoal, sabe? A coragem dela de se abrir assim, ela já tendo uma vida muito pública, ela se abre de detalhes, como ela ter perdido um bebê, as dificuldades financeiras, as decepções e relacionamentos que ela teve. Eu acho que é o tipo de livro que eu posso falar, gente, eu acho ótimo, é muito bom, gostei muito, mas cada pessoa vai ter uma perspectiva diferente, porque ele vai suprir alguma coisa pra cada pessoa. Em seguida, um autor que me impressionou, mas eu já sabia que ia me impressionar, Vitor Martins. O Vitor lançou o primeiro livro dele esse ano, 15 dias, que é um YA contemporâneo muito cotioko. Eu acho que o que me impressionou foi como o Vitor conseguiu fazer personagens tão próximos, personagens que a gente consegue se identificar tão facilmente, e o quão transparente que é a história de como que realmente é a nossa vida como adolescente, jovem e adulto no Brasil, sabe? A gente adora as histórias dos Estados Unidos,
divertidos, mas são histórias que a gente só fica, ai, filme, coisas que são assim, não é tipo a gente falar aqui, sei lá, de Chapolin, ou então quando a mãe dava 5 reais pra comprar pão e com o troco você comprava pirulito. São coisas do nosso dia a dia que são diferentes, sabe? Eu acho que ele conseguiu fazer essa identificação com o público nacional muito, muito bem. Também achei uma história muito honesta, que eu consegui ver muito do Vitor ali. Eu acho que 15 Dias é uma ótima adição pra literatura YA nacional. O próximo livro dele deve ser lançado ano que vem e eu não tenho dúvida que vai me impressionar também. O próximo da lista me fez pensar um negócio. Sabe quando você tem a impressão que as coisas sempre foram assim, elas sempre foram assim, então é assim mesmo, bem status quo? Então a Becky Chambers veio me dar uma chacoalhada e me dizer que não é assim que funcionam as coisas. A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil conseguiu juntar toda a diversidade de gênero, orientação sexual, relacionamento e quebra de preconceitos que você poderia imaginar. E olha que o livro nem é tão grande assim. Vendo o que ela conseguiu fazer aqui, como que ela construiu os personagens, principalmente as personagens femininas, eu fiquei, gente, subiu o nível do negócio. O nível tava assim, era assim que mulheres eram representadas e eu aceitava, beleza. Agora é assim, ó. Menos do que isso eu não aceito. É legal que tem muitos autores que a gente vai encontrando na nossa vida de leitor. Tem uns que vão ser nossos autores preferidos, outros vão ser exatamente o tipo de coisa que você não gosta de ler, outros vão ser pra te apresentar pra um novo gênero. Eu acho que esse ano o livro da Becky conseguiu me fazer ter uma visão diferente do que eu devo esperar de livros. Ela mostrou que é possível sim você escrever livros diversificados, com boa representação, divertidos e bem escritos. Não tem desculpa, gente, pra fazer um trabalho lixoso de representatividade e diversidade nos livros. Em seguida, a Nina LaCour. Essa aqui me impressionou, meio que subiu a minha opinião dela mesma. Eu já tinha lido Everything Leads to You dela, que é um romancezinho ok, sabe? Eu achei tipo, bacana, né? Mas é isso aí. E aí eu também li esse ano Estamos Bem, que é o último livro dela, se eu não me engano, é o mais recente que ela lançou, assim. E quando eu vi, eu tava devorando esse livro de um jeito como eu não fazia há muito tempo. É uma história linda e ela ela nem é tão comprida assim, gente, mas é uma história tão bonita, que é tão profunda, e eu devorei ela. Eu literalmente tava ali o capítulo, tá, beleza, deixa eu fazer outra coisa aqui, ó. Não, peraí. Só mais um. Aí eu li a outra e quando eu já tinha lido o 4, não, tá bom, chega, eu vou ler outra coisa, vou fazer outra coisa. Eu, não, deixa eu terminar logo isso. Eu fui dormir 4 horas da manhã lendo o livro. Tudo bem que eu comecei tipo meia-noite, 11 horas, mas tudo bem. Mas é realmente outro nível de história em comparação com Everything Leads to You. Eu já achei a escrita dela legal nesse outro livro, achei bacana. A história faltava coisa. Eu acho que ela entregou muito mais história, muito mais profundidade e sentimento com a Estamos Bem. Eu acho que dá pra ver aí uma curva de crescimento dela. Eu acho que os próximos livros também vão demonstrar muito bem essa curva. E eu acho que Estamos Bem é um dos meus favoritos do ano, na boa. Próxima da lista é essa maravilhosa chamada Olivia Pilar, que é a autora de Entre Instantes, Tempo ao Tempo e Dia de Domingo. Eu lembro quando eu vi as capas dos e-books da Olivia na Amazon, eu ficava assim, que bonitinha, né? Que desenhozinho legal. Pô, uma personagem negra com um livro. Entre Instantes, deve ser alguma coisa sobre ler e tal. Quero. E aí eu finalmente comprei os e-books e eu li em questão de pouquinhos minutos, horas no máximo. E eu fiquei maravilhada como ela criou os personagens. Eu fiquei maravilhada como que ela fala sobre amor e sobre sentimentos. Só depois que eu li 2 contos dela que eu descobri que temos pessoas em comuns nas nossas vidas e que eu ia poder tietar loucamente e que ela sabia que eu existia. Então assim, já virou um amor aqui absurdo. Todas as histórias dela são com protagonistas negras, lésbicas, se passam no Brasil, são contemporâneas e são cheias de cochoquice. Todo conto dela que eu li, eu saía com o coração assim um pouquinho mais cheio, eu terminava a leitura já sorrindo assim, porque eu fiquei, cara, essa mulher é maravilhosa demais. Tanto os personagens como a autora. Ficava meio pé da vida porque ela só escrevia contos. Depois eu vi que ela tem um romance completo sendo publicado pela Wattpad, chama 2 a 2, vou deixar o link aqui na descrição. E depois eu percebi que o que ela me impressiona tanto assim é que ela sabe muito bem o que ela tá fazendo com os contos. Não que ela não saiba com romance, mas ela consegue fazer muito com poucas páginas, com poucas palavras. E acho que essa habilidade que ela tem de escrever histórias curtas, mas que mexem tanto contigo, é algo que muito autor de grande nome não tem. E eu acho que é isso que ela me impressiona. Ela consegue botar tanta coisa, tanto sentimento, tanto amor, tanta coisa numa história de 20, 30 páginas. E isso é incrível. Deixem nos comentários quais autores que impressionaram vocês e quais vocês acham que eu deveria ler ano que vem, ou ainda esse ano, né? Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. A lista que eu já tenho é enorme, mas eu sempre aceito novos nomes. Se vocês gostaram desse vídeo, tem mais 2 aqui do lado que eu acho que vocês vão gostar também. Muito obrigada por assistirem. Eu vejo vocês amanhã. Tchau!